Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, eu sou jornalista e pesquisador e este é o Safra 92. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago um amigo e um grande colega de profissão que também é jornalista, que também é paraibano, que já atua em muitos jornais e em muitos cadernos de cultura aqui do nosso estado, que é o André Luiz Maia. Eu trouxe ele para a gente conversar sobre essa reta final, sobre os últimos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, a primeira novela inédita na Globo, no contexto de pandemia, né? A gente ainda não pode falar pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, ainda está aí, mas foi a primeira novela inédita que estreou depois que esse contexto começou a nos afetar de várias formas. Nesse vídeo a gente faz um balanço da novela, fala sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos, analisa um pouco a situação da faixa em que ela é exibida, o horário das 6 da tarde, e também falamos um pouco das nossas impressões sobre a sua substituta, a novela Além da Ilusão, que estreia nesta segunda-feira. Eu trago para conversar com a gente hoje, né, o André, um espectador assíduo da novela, um espectador guerreiro da novela, que apesar de todos os problemas dentro e fora da produção, acompanhou até o fim e está encerrando suas impressões sobre a novela também nesse momento, e a gente vai discutir sobre isso. Bom, André, para começar o nosso papo aqui, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera que não conhece você. Eu acho que a partir do momento em que esse vídeo for pro ar, a gente vai ter o contrário, talvez as pessoas me desconheçam e conheçam mais você do que eu, mas eu queria que você falasse justamente como é o seu trabalho, no que você atua, o que você está fazendo agora, e como é que é o teu relacionamento com as novelas. Você também foi uma pessoa que, como eu, sempre consumiu novelas, né, o tempo todo da sua vida. Ou se em algum momento você parou e voltou agora com a pandemia, né? O que aconteceu com muita gente. Muita gente voltou a consumir novela agora na pandemia. Então, fico muito grato pelo convite, né, por participar aqui desse papo. Meu nome é André Luiz Maia, como o Smed já falou, sou jornalista. Como o Smed também já falou, eu já há muito tempo atuo na área de jornalismo cultural, e desde 2012, para ser mais preciso, né? E eu sempre gostei de novelas, assim, sabe? Mesmo trabalhando com cultura, né? Porque às vezes existe um pouco na nossa área do jornalismo cultural também essa coisa de mas tratar a novela como um produto menor em relação ao cinema, em relação às séries. Eu nunca tive esse pensamento, porque desde muito tempo, desde pequenininho, eu consumia novela, até umas novelas que talvez não fosse exatamente para o público como uma criança como eu, tipo Fascinação, no SBT, enfim. Você falou do seu contato aí com novelas que nem sempre alcançavam uma repercussão muito grande em termos de audiência, em termos de pessoas comentando e falando sobre. Eu acho que Nos Tempos do Imperador é um exemplo disso, porque a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais para frente, daqui a pouco, mas é uma novela que não só, por uma série de razões, ela apresenta números frios, em termos de números frios, ela apresenta um Ibope mais baixo, mas ela também repercute pouco, né? Pelo menos aqui no meu círculo de conversas, de amizade, nas redes sociais, entre as pessoas que eu sigo, entre as minhas bolhas, é uma novela que repercute pouco, apesar dela ter estreado com uma série de expectativas, né? Ela foi a primeira novela inédita no pós-pandemia, se a gente pode falar assim, né? A primeira novela inédita da Globo no pós-pandemia, ainda que a gente saiba muito bem, eu você que a pandemia não acabou. E era uma novela que tinha uma produção e um cuidado muito grande pelo que a gente via nas chamadas, né? Porque as chamadas elas começaram a ser veiculadas na programação da Globo em março de 2020. Havia uma expectativa que ela estreasse em março de 2020, o que não aconteceu. Ela foi interrompida, né? A estreia foi interrompida, a produção foi interrompida, depois foi retomada. E quando a novela estreou, o impacto foi muito menor do que poderia ou do que deveria ter sido, ainda que a gente tenha tido outras coisas que, além de produção, além de você ter
grandes nomes atrelados a essa novela, como o próprio nome do Selton Mello, voltando às novelas, e dessa vez como protagonista, né, do autor Selton Mello, que estava longe das novelas há mais de 20 anos. E a gente tinha uma expectativa muito grande em torno dessa novela, o que não aconteceu, na verdade, né? Foi uma novela que não deslanchou por uma série de motivos que a gente talvez aponte ou discuta aqui. Mas uma questão interessante, André, é que essa novela é uma continuação de outra novela, o que é algo incomum na televisão brasileira, né? A gente não há muito precedente para casos como esse. Mas eu acho que Verdades Secretas e Verdades Secretas 2 é o exemplo mais recente que a gente tem, mas no caso também tem até a expectativa de ser uma trilogia, né? Não sei agora com o resultado meio morno de Imperador se isso vai se concretizar, mas é o caso, né, de Nos Tempos do Imperador ser uma continuação direta de Novo Mundo, não direta, né, porque tem uma passagem de Novo Mundo, né. Só que quando o Novo Mundo foi para o ar, além desse fator que a gente teve, né, que a gente comentou e estava comentando antes da live começar de fato, foi uma novela que não registrou grandes números de audiência, diferente das outras novelas que começaram a ser reprisadas junto com ela, né, na época. Totalmente Demais e Fina Estampa, elas registraram números de Ibope muito altos na época, para uma reprise e até para os padrões que a Globo estava acostumada até aquele momento. Para os espectadores mais atentos, ou para os espectadores mais atentos especificamente a questões identitárias, a questões de representatividade de texto, de personagens, foi uma novela que pegou muito mal para esse público, né? Foi uma novela que, pelo menos na opinião desse público, ela envelheceu, ou ela parecia muito mais antiga do que ela de fato era quando ela foi para o ar. Especificamente para esse público, ela repercutiu um pouco pior, digamos assim, né? A gente tinha a participação de atores não indígenas ou atores pardos fazendo indígenas, né? É uma questão muito, muito séria, muito cara hoje em dia, né? Na época que a gente tá fazendo esse vídeo, a representatividade de raça, de gênero, de etnia na TV, há sempre uma busca, uma tentativa de se reproduzir essas etnias da forma mais fiel possível, e não fizeram isso, né, em Novo Mundo. Escalaram atores brancos, atores pardos, para viver personagens indígenas. O que eu queria saber de você, e é uma coisa que a gente já também discutiu off-top, off-vídeo, né, é se essa reprise de Novo Mundo, em alguma medida, prejudicou a recepção que o público teria, ou que poderia ter, em relação aos Tempos do Imperador. Eu acho que teve também, contribuiu negativamente nessa reprise de Novo Mundo, porque, de certa forma, é uma novela que teve, na época, né, bastante repercussão por conta principalmente do carisma da personagem da Letícia Corrêa. E ela teve uma grande repercussão, né, e a novela terminou muito com saldo muito positivo, justamente por conta dessa personagem, principalmente, sabe? Ela tinha muito carinho do público e tal, e certos aspectos que na época ainda não eram tão discutidos assim, já eram discutidos, mas talvez não tanto quanto hoje, né? Essa exigência de ter personagens representativos, né, de determinadas etnias e tal, não só as questões de representatividade, das questões sociais envolvidas na novela. Eu acho que em relação a roteiro também, eu acho que acabou envelhecendo um pouco mal, sabe? Porque tem certas novelas, a gente viu isso acontecer recentemente, inclusive, com Tititi, né? Que na época, quando foi exibido em 2010, o remake, né? Ficou muito marcado na memória das pessoas como uma novela muito boa, muito ágil, muito pop, né? E ela, para a época, para os padrões de 2010, realmente tinha esse aspecto, né? Mas na reprise de 2021 ela não funcionou tanto, sabe? Talvez o público da tarde, né? Um público um pouco mais velho, talvez não tenha captado não tenha gostado tanto dessa dinâmica, talvez. Mas enfim, isso acontece muito, né? De reprises de novelas que depois de um tempo, quando elas são reexibidas, o público tem uma outra percepção, né, em relação à novela. Agora, o que espanta realmente Novo Mundo é porque Novo Mundo é uma novela muito nova para isso, né, porque ela foi exibida originalmente em 2017, se não me engano. Então, são 2 anos e meio, 3 anos em relação à exibição da reprise, e ela já apresentou esses problemas, e as pessoas já... Essa novela não é tão boa quanto eu lembrava. E isso talvez tenha afetado um pouco a receptividade de Nos Tempos de Imperador. E também teve essa coisa truncada também, talvez, né? Porque havia expectativa de que a gente, após a reprise de Novo Mundo, já emendasse com Nos Tempos de Imperador, né? Então a gente já veria, né,
por exemplo, Germano e Licurgo, lá vivendo suas aventuras e desventuras em Novo Mundo, e logo na sequência a gente já veria eles na novela nova. Então, talvez as pessoas, se elas tivessem visto como era, enfim, né, como eles estavam planejando antes da pandemia, ter uma piora muito grande, né, em 2021, no início de 2021, se não tivesse acontecido essa mudança aí de calendário, talvez isso, apesar da reprise de Novo Mundo já ter sido meio morta, talvez isso até engajasse um pouquinho, nem que seja no começo, do público emendar, né, a sequência logo, como se fosse uma grande novela, né? E a inevitável comparação, né, do casal de protagonistas fictício e real dos originais, né, de Novo Mundo, né, dos fictícios e dos reais, aliás, de Novo Mundo, e o casal principal fictício e o casal principal real de Nos Tempos do Imperador, que a diferença é gritante, sabe? Em termos de concepção, em termos de química entre eles, em termos do foco da narrativa neles, né? Eu acho que em qualquer aspecto Nos Tempos do Imperador ia sair perdendo, mesmo se a reprise de Novo Mundo tivesse sido um sucesso de audiência, assim como outras reprises foram. A gente tem uma questão forte em Novo Mundo, e você foi muito feliz no seu comentário quando você falou sobre a personagem da Letícia Colin. A gente tinha uma questão muito parecida, muito próxima dos protagonistas históricos de Novo Mundo para Nos Tempos do Imperador, que era a questão da infidelidade do protagonista. Né? Assim como Dom Pedro II é infiel em Nos Tempos do Imperador, Dom Pedro I era infiel em Novo Mundo. Mas não pareceu um elemento de roteiro, uma questão a ser abordada no roteiro tão forte junto ao público quanto pareceu Nos Tempos do Imperador. Eu lembro que logo no início, os comentários em torno do romance do personagem de Selton Mello, né, que é o Dom Pedro, com o personagem da Mariana Ximenes, era muito criticado porque não parecia que o casamento de Dom Pedro II com a Imperatriz era tão ruim a ponto de ele ter que constituir um caso com outra pessoa e tal. E foi algo meio que justificar que ele tivesse que ter um caso. Algo que não pareceu tanto uma questão no caso de Dom Pedro I em Novo Mundo. Você acha que o público talvez estivesse mais acostumado com a infidelidade de Dom Pedro, por exemplo, por ser algo tão histórico e tão conhecido, né? Então, se ele coloca chifre, tudo bem, porque já é um chifre conhecido, do que o fato de Dom Pedro II ser infiel e, de alguma medida, isso atrapalhar na conexão do público com esse personagem que já começa a novela sendo infiel, assim como era Dom Pedro I na novela anterior? Eu acho que não exatamente o impacto histórico dos personagens, assim, claro, fui em algum momento, em alguns personagens e com alguma parte do público, mas eu acho que no meu ponto de vista foi um erro de concepção e de construção narrativa para que o público comprasse. Primeiro, tem uma coisa que não tem como comparar, que é a questão da química entre as pessoas envolvidas. A química entre Dom Pedro I e Domitila não era praticamente inexistente. Eu não percebia eles com muita química, assim, sabe? Tinha uma parte do público que comprava eles, mas a personagem da Letícia Colin era tão o público engajava tão mais com ela, a questão do carisma, né? Porque isso também conta, né? Não só a atuação, mas o carisma também do personagem e do ator e da atriz com o público, ajudou também as pessoas a muito comprarem o drama, né, da Imperatriz em Novo Mundo, né, a Imperatriz, a esposa de Dom Pedro I, né, e também a concepção do personagem. Desde o início a gente já sabia que o Dom Pedro I era um personagem adúltero, né, que traía a esposa e que tinha várias. Já nos tempos do Imperador a gente já começa com um Dom Pedro II, no Pedro II, que tenta se desvencilhar um pouco da imagem do pai. E as pessoas comentam isso ao redor dele. Ele não é que nem o pai, ele é uma pessoa culta, ele é uma pessoa interessada por cultura, interessada pelas artes, interessada pela história do país, ele é muito mais politizado do que o pai, né? Então ele é um ser humano assim, com valores, né, admiráveis, sabe? O pai dele não, era um fanfarrão, era um boêmio e tal,
tinha isso no texto, assim, no começo Nos Tempos do Imperador. Na minha percepção, que o público acabou não comprando tanto o Dom Pedro II, porque ele é visto protagonista um mocinho, só que ele é uma contradição em termos. E aí a gente pensa, personagens contraditórios são muito interessantes, podem vir a engajar o público, a gente já viu isso acontecer várias vezes, o público se apaixonar por vilões, né? Só que o problema é esse, é que o texto de Nos Tempos do Imperador quer que a gente torça para ele como um mocinho virtuoso, sabe? Ao mesmo tempo em que compre o romance de infidelidade dele, porque em termos, né, se a gente for aí para a questão da história, o casamento dele é um casamento arranjado, não foi um casamento por amor, por paixão, né? Entre ele e a imperatriz, meu Deus, eu tô fugindo de todos os nomes. Enfim, a personagem de Sabatella, porque eu só costumo chamar ela de Imperatriz. Aí eu esqueço que o nome dela é Teresa Cristina. Pronto, lembrei agora. Então é isso também. Eu acho que faltou também uma construção narrativa para fazer as pessoas entenderem que não existia amor naquela relação, podia até não existir uma relação de cumplicidade e de respeito entre a Teresa Cristina e o Dom Pedro II, mas não existia amor, paixão, aquela coisa que queima por dentro, que é o que o roteiro tentava o tempo todo fazer com que a gente acreditasse que o casal dele com a Condessa de Barral, né, tinha isso, mas eu acho que também teve um casamento aí de coisas, uma conjunção de coisas infelizes. E essa tentativa de tentar fazê-lo virtuoso demais esbarrou numa questão ou num tipo de recepção de parte do público de entender Nos Tempos do Imperador como uma novela pró-monarquia, porque se tentou vender essa virtuosidade de Dom Pedro, a gente sabendo que ele era um personagem mais complexo, e às vezes o tom da novela em torno dos atos de Dom Pedro, em torno de uma glamorização da família real, trouxe para alguns telespectadores a impressão de que uma novela que tentava fazer um ódio à monarquia, uma novela que tentava dizer, olha como era bom nesses tempos em que a gente tinha uma pessoa que valorizava a educação, que valorizava a ciência, que valorizava o ensino superior e tal. Isso. E do tempo todo na novela tem essa questão do paralelo com o momento que a gente vive hoje, né? Seja a Clemência falando ele não o tempo todo, seja as falas de Tonico Rocha emulando as falas de Bolsonaro, seja a postura de Dom Pedro ser o tempo todo, né, contra tudo o que é dito e imposto pelo governo que a gente tem hoje no Brasil, né? Sempre teve esse paralelo, né? Mas assim, eu acho que não era a intenção dos autores de ser uma novela pró-monarquia. Eu acho que isso aí é um puro chute meu, né? Porque eu também não vi muitas entrevistas dos autores falando e tal. Mas o que eu acho é que isso é reflexo e fruto de uma historiografia brasileira, né? Que tende a glamorizar um pouco de maneira natural, assim, sabe, os governantes do passado, entendeu? A gente tende de maneira geral, a não problematizar, eu não gostaria de usar essa palavra, porque eu acho que a questão não é nem problematizar, a questão é colocar a história, ver a história sobre outros pontos de vista, porque a gente tem, durante muito tempo, até hoje, é um esforço dos historiadores, né, de maneira geral, de tentar mostrar a história sem ser pela perspectiva da narrativa da história oficial, né? Porque a gente teve por muito tempo a narrativa dominada por quem tinha poder, por quem tinha dinheiro, por quem tinha posses, entendeu? Então, a narrativa de quem tinha poder, quem tinha dinheiro e quem tinha posses ia privilegiar e ia fazer uma espécie de higienização das figuras que eram deles, né? Que eram da elite. Então, a monarquia foi a elite econômica do Brasil por muito tempo, né? À medida em que começaram também outras pessoas, né? Os grandes cafeicultores e tal, os senhores de engenho e tal, donos de escravos na época, mas a monarquia também era parte dessa elite. Então, ao longo de muito tempo, a gente no Brasil tem esse problema de contar a história oficial de uma forma muito higienizada. E eu acho que isso acaba se refletindo na concepção do roteiro de Nos Tempos do Imperador. Então, talvez a ideia nem é que fosse, vamos voltar para a época da monarquia porque era perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Mas a história de Dom Pedro II acaba sendo contada por um viés muito romantizado mesmo do que era a história
eu não gosto de falar de história real, né, porque histórias são pontos de vista, né, a história, mesmo a história, né, da humanidade, é formada por pontos de vista. Só que o ponto de vista, justamente, que a gente está acostumado a ver, era do ponto dos vencedores, de quem detinha os meios de produção, detinha os poderes, detém o poder, detém o dinheiro. Então, eu acho que isso é mais um fruto de uma relação nossa com a história, que é aquela coisa, né, como a gente fala muito, né, a gente que é noveleiro, a gente escuta muito, a novela ela é o reflexo de como a nossa sociedade, né, se enxerga também. A gente vê através da novela, mesmo que seja uma novela de época, a gente vê a forma como a sociedade está se enxergando nesse momento e como as contradições da sociedade se mostram. Eu acho que nos tempos do Imperador acaba mostrando um pouco sobre isso também. A concepção dos autores em relação à história oficial foi muito prejudicial na hora de construir uma narrativa e um folhetim mesmo dramático, né, em termos dramatúrgicos, na concepção dos seus personagens e tal, que ficou muito criado, fixado nessa imagem glamourizada e romantizada das figuras históricas. Eu acho que isso prejudicou um pouco, até porque em Novo Mundo as figuras fictícias, né, ganharam muito mais força do que as figuras históricas. Tinha a Imperatriz, mas tinha a Ana e o Joaquim, tinha o Licurgo e a Germana, tinha a Elvira Matamoros, grande atriz. Então, grande atriz portuguesa. Grande atriz portuguesa. E então, tinham outros personagens ali do fictícios que acabavam contrabalanceando. Porque com os personagens fictícios dá para você ter mais liberdades, né? Nos personagens baseados nas figuras históricas reais, a gente tem muito mais expectativas e muito mais contradições que podem afetar na construção desses personagens. E acho que foi o que aconteceu com Nos Tempos do Imperador. Mas, apesar desses problemas de repercussão, André, e desses problemas de conexão com o público, seja em termos de texto, seja em termos de construção de personagem, você, como telespectador assíduo da novela, o que você trouxe de positivo para esse final? O que é que no final das contas, o que é que no balanço final da novela você trouxe como elemento positivo disso tudo e elemento que não conseguiu ser maculado pelo texto, não conseguiu ser maculado por qualquer tipo de mudança que a novela tenha sofrido já nesse final, quando ela começou a ser transmitida pela TV também, enquanto ela estava sendo finalizada, né, enquanto ela estava sendo gravada. O que é que você traz de ponto positivo da novela, apesar de todos esses problemas? Olha, eu acho que assim, uma coisa que não tem. Eu tô aqui tentando. Assim que você perguntou de pontos positivos, eu tô aqui tentando mapear aqui na minha cabeça alguma atuação da novela que eu tenha achado ruim. Eu não consigo lembrar. Nenhuma. Tipo, eu posso pensar em atores talvez um pouco verdes, eu posso pensar em atores que não encaixaram tão bem, assim, talvez, como personagem, mas nenhuma atuação que eu pense ruim, sabe? Isso é um excelente sinal, porque Nos Tempos de Imperador, por ser uma novela que já tinha começado a ser gravada antes da pandemia, né? Assim como No Lugar ao Sol também já tinha algumas cenas, né, que foram gravadas antes, né, principalmente lá no exterior. Mas, assim, como ela foi gravada em sua maior parte na pandemia, teve muita gente que acabou entrando na novela de última hora, como, por exemplo, um dos grandes destaques positivos dessa novela, em termos de atuação, que é a Paula Cohen, que é que faz a Baroa, né, a baronesa do Fervedouro. Ela nossa, assim, eu fiquei muito impressionado, principalmente nessa reta final que ela teve que fazer, que é o personagem dela sempre naquele tom cartunesco e de cômico e caricato o tempo todo, mas ela sempre fazendo muito bem isso, né? E eu sabia que ela era uma atriz muito boa, mas eu não sabia se ia funcionar as transições para momentos dramáticos, né? Se ela ia ficar over, né? Dependendo da direção, dependendo do texto. E ela conseguiu fazer de maneira magistral, é uma coisa impressionante. Quando ela sente a morte, entre aspas, de Nélio, né? E quando ela recebe a notícia agora da morte do Bernardinho, nossa senhora, eu me arrepio só de lembrar aqui, sabe? Atuações maravilhosas. Até Selton Mello, que a gente falou que é um ótimo ator, mas que o personagem dele não engajou muito bem, assim, o público, e justamente por essa questão de química também com a Mariana Ximenes, ele entregou ótimos momentos de atuação. Letícia Sabatella, o Michel Gomes e a Gabriela Merivedovski também, que fazem o Samuel e a Pilar, também entregaram bons momentos. A Zayla, da Islane Vieira. Nossa, assim, se eu pensar em questão de termos de atuação, acho que eu não consigo pensar realmente em ninguém que é sempre assim, do bom para cima.
Não tem, por mais equívocos que o texto tem, por mais que tenha tido esses problemas assim de percurso e de concepção mesmo da história, as atuações, assim, eu não consigo pensar em ninguém que não tenha sido no mínimo bom, no mínimo competente no que precisou fazer. E isso é, assim, claro, né, que também é um ponto de vantagem, entre aspas, da, da novela feita gravada, né, porque você teve um tempo maior ali de maturação também das cenas, né, porque eu lembro até que eu vi em algumas entrevistas que os atores falavam que antes era tipo 6 capítulos por semana gravados assim, né? E eles tinham que gravar tudo na semana para ser exibido logo na semana seguinte. E aí não, com a pandemia eles tinham que gravar 2, 3 capítulos, sabe? E apesar disso ser ruim, porque a gente não teve, os autores eles não tiveram o nosso feedback, né, na maior parte da gravação da novela, só lá no final. Mas isso também ajudou os atores a talvez trabalharem com um pouco mais de calma, com um processo um pouco diferente. A gente também conversou sobre algo off-topic, que eu concordo com a sua opinião e você concorda com a minha, e é uma opinião uníssona de que talvez a gente tenha aí o melhor personagem de Alexandre Nero na TV e nos tempos do Imperador. Né? O Tunico é uma construção muito interessante, só que infelizmente por conta da repercussão baixa, a gente vai acabar, eu acho que perdendo esse registro de grande atuação do Alexandre Nero. E, enfim, a gente vai continuar tendo, infelizmente, o Comendador como referência de atuação de Alexandre Nero, de Alexandre Nero por ter sido, e eu entendo esse seu role eyes aí, porque eu também não suporto o Comendador enquanto personagem, mas infelizmente é o personagem mais popular do Nero, ainda que não seja o melhor. E eu, né? Porque só funciona porque o Nero foi muito bom. Porque eu acho que, tipo assim, o Agnaldo, não vou desmerecer completamente o Agnaldo, porque eu acho que tem coisas interessantes ali na concepção do personagem mesmo, no papel. Mas eu acho que ele só ganhou essa dimensão, né? Por conta do Nero, porque a gente percebe um outro papel também que ele teve também no personagem muito complexo, de uma novela que teve muitos problemas e que também não teve um engajamento público tão grande quanto se esperaria, que foi A Regra do Jogo. O seu Romero Rômulo, mesmo assim, até o final, até a última cena, o Nero carregou com muita dignidade e com toda a complexidade que o personagem já demonstrava desde o começo. Então, infelizmente, a novela também não foi bem sucedida na época, então a gente também não teve, né, com uma outra referência de grande atuação, mas o Nero é um ator que me surpreende bastante, porque ele sempre está muito entregue em cena, sabe? Muito, muito, muito. A gente tinha, André, antes de nos tempos do Imperador ir para o ar de fato, uma possibilidade desse retrato da família real no Brasil virar uma trilogia. Né? A gente tinha a possibilidade da gente ter uma terceira novela ainda em torno especificamente da Princesa Isabel e do processo de finalização ali, né, digamos, da monarquia e a transição para a República de fato. Só que, apesar de a gente não ouvir que não há mais interesse da Globo em fazer uma terceira parte, a gente fica reticente quanto à possibilidade disso acontecer. Você ainda acha, né, que é possível a Globo investir numa trilogia, numa terceira parte da história? E você acha que se chegássemos nessa terceira parte, a gente ainda ia ter material para se produzir uma novela de 5, 6 meses? Ou você acha que esse retrato já estaria esgotado quando chegasse essa hora? Porque o foco principal, e aí é um problema que tem em Novo Mundo, tem em Novo Mundo e tem nos tempos de Imperador, principalmente nos tempos de Imperador, é porque o foco seria a Princesa Isabel, que para mim é um dos personagens mais chatos e irritantes da novela. E aí eu fico pensando, uma novela protagonizada por essa menina insuportável, eu não quero ver isso na minha frente, sabe? Eu já reclamava do Dom Pedro II, da Princesa Isabel, então, entendeu? E esse para mim seria um problema, porque os autores tiveram um grande problema, né, nessa segunda novela, nos tempos de Imperador, de contar histórias, tipo, porque o título da novela é Nos Tempos do Imperador, então você espera que o Imperador esteja ali como peça central dessa narrativa. Só que ao mesmo tempo essa narrativa não funcionou tanto.
E, ao mesmo tempo, a gente também tinha toda a questão do início ali do movimento abolicionista, que vai culminar anos depois nessa tal abolição da escravatura, né? E aí me preocupa muito a forma como esses autores iriam abordar essa questão na terceira parte, porque a gente percebeu a diferença, que não é, enfim, está longe de ser ideal, mas a gente percebe uma movimentação, né, que foi logo no início da novela, acho que na primeira ou na segunda semana, teve um diálogo lá que suscitou uma discussão de racismo reverso, que, alerta, não existe. Mas, enfim, teve essa questão lá, né, logo no início, e justamente a novela estava com quase 100 capítulos gravados, e aí agora, nessa leva final que a gente está assistindo agora, meses depois, é que a gente está vendo um pouco dessa diferença. Se a gente lembrar da personagem da Justina, por exemplo, que era a companheira ali da Dama de Honra, sei lá, Dama de Companhia, sei lá que título seria esse, da princesa, da Condessa de Barral, né? Ela passou 80, 90 capítulos ali, a coadjuvante terciária, sabe? Sem muita função na novela. E aí, de repente, começam a dar o enfoque que ela deveria ter desde o começo, né? E aí começa a se criar um roteiro, um enredo ali para ela, a questão do Gebo, a questão da luta do Gebo para a libertação, de contestar e questionar o imperador, que eu fiquei 90 capítulos esperando isso acontecer, que antes era muito pouco que acontecia. E aí, justamente, quando entram os consultores, né, de história de cura negra, e aí isso começa a ser melhor trabalhado na novela, aí sim é que a gente tem um pouquinho do que poderia ser nos tempos do Imperador, se tivesse desde o começo trabalhado essa questão do protagonismo negro de contar essa história, né? E não o protagonista que a gente está acostumado a sempre ver, que é do homem branco, né? Que é o imperador, no caso aqui da protagonismo dessa novela. Então, uma terceira parte dessa história, se focasse na Princesa Isabel única e só, né, somente, seria muito ruim, sabe? Então, eu não sei se a Globo tem interesse, porque eu até ouvi o vídeo do Coisas de TV, eles falaram que leram em algum lugar, que eu não sei onde eles leram também, mas eles leram que a novela terminou no azul, então ela não deu prejuízo. A audiência foi abaixo do esperado, mas ela também não foi um fiasco, sabe? Ela ficou ali abaixo da média, da meta, mas ela também não derrubou 10 pontos da audiência, sabe? Da meta, que o Lugar ao Sol, nesse sentido de audiência, derrubou muito mais, sabe? Nesse sentido, apesar de ter sido, estar sendo elogiado pela crítica. Mas eu imagino que nesse momento seja um momento crucial para a Globo, para ela tentar trazer mais audiência em números frios, como eu sempre gosto de frisar, porque é sempre legal quem está assistindo esse vídeo ter isso na cabeça, que nem sempre os números representam a única esfera que a Globo analisa para definir um sucesso ou um fracasso, né? Nem sempre a métrica do Ibope é o único elemento, né? Às vezes uma novela pode dar 40 e ninguém falar dela nas ruas, e às vezes uma novela dá 15 e a novela mais falada de sempre, né? É o caso de várias novelas que ficaram abaixo dessa tal meta de audiência no mercado principal em São Paulo, né? Exemplo de Por Amor, de Vamp, de Força de um Desejo, e que hoje são novelas cultuadas, inclusive algumas delas tidas como um sucesso, porque em outras edições, em outras ocasiões, elas repercutiram bem mais, ou repercutiram o suficiente para serem consideradas um sucesso numa segunda exibição ou numa terceira exibição. Mas, especificamente nesse caso, a gente vê uma tentativa da Globo de tentar trazer mais público para essa faixa de audiência, investindo muito na sucessora, né? Investiu muito em Além da Ilusão, que vai ser a novela que vai ficar no ar no lugar de Nos Tempos do Imperador, trazendo uma protagonista super popular, que é a Larissa Manoela. Mas a Globo, inclusive, está tentando esconder uma trama da novela que ela vai ser crucial para o desenvolvimento, que é a morte de uma das personagens principais. Eu não vou dar um spoiler para ninguém me matar aqui por antecedência também, mas logo no início da novela, uma das personagens principais morre de forma extremamente trágica, e esse assunto não é assunto das chamadas da novela. Quando você assiste a novela pelas chamadas, porque você pensa, nossa, que novela fofa, tem a Larissa Manoela, será que vai ser a segunda parte de Carrossel? Será que vai ser a segunda parte de Aventuras de Poliana? Tem um mágico fazendo
ilusionismo e não sei o quê, mas no fundo é uma novela que parte de uma premissa muito trágica, né, que é a morte dessa personagem principal. E Nada Me Tira da Cabeça, que também tenta, que também é uma tentativa da Globo de captar a audiência sem afugentá-la, né, falando de morte, falando de assassinato logo no início. Você que está muito mais próximo dessa faixa, como é que você analisa que vai ser essa transição? E se você acha, somente pelas chamadas, né, agora que a gente está podendo ter contato com essa história, se você acha que essa história está entrando agora no ar a partir de segunda-feira, que é Além da Ilusão, vai ser capaz de recuperar parte ou vai ser capaz de trazer a Globo para essa tal meta de audiência que se espera tanto? Tá, então para a gente falar sobre as expectativas em relação a, enfim, audiência e repercussão dessa novela, eu tenho que aproveitar esse espaço aqui para desabafar, que é um problema que eu estou vendo que está acontecendo muito com a Globo nesses últimos anos, nessa transição aí do período de reprise da pandemia para as inéditas, é que aconteceram muitos problemas nos bastidores que acabaram refletindo diretamente na questão da recepção do público também, claro, porque tem uma parte do público que não comprou as histórias das novelas inéditas, ou que acham que ou vem problemas justamente nessa questão de serem cativadas, mas também teve um problema aí de divulgação, um problema de posicionamento no mercado, né, dessas novelas inéditas, porque eu fiquei muito injuriado, quando, não sei nem se essa palavra está certa, mas enfim, fiquei meio indignado, porque, cara, eles estão voltando com as novelas inéditas depois desse momento horrível que aconteceu, né, de um momento único na história, assim, a gente já teve outros momentos que teve interrupções, mas por causa de uma pandemia, por causa de um evento global, como foi a pandemia do coronavírus, ter que parar as produções por meses a fio, enfiar reprise, 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 e aí justamente quando teve esse momento de voltar para as inéditas, eu percebi um certo descaso, um certo, vamos colocar aqui por protocolo. E aí, quando a gente vai para as tretas que aconteceram nos bastidores, né, a gente percebe que teve ali uma troca de direção, né, e essa troca de direção não foi exatamente muito suave, então, projetos que já foram aprovados e mexidos pela antiga supervisão de dramaturgia, que era o Silvio de Abreu, meio que viraram os filhos meio indesejados, assim, da nova gestão, e aí virou uma coisa esquisita, sabe? Então, parte dessa repercussão meio morna dessas novelas novas, eu creio que em parte se deve também por causa dos problemas que cada uma delas tem particularmente, apesar de algum, pelo menos, um lugar só e quanto mais vida melhor, consigo pensar mais em qualidade do que defeito, diferente nos tempos de Imperador, que eu acho que a balança pesou mais pro lado dos defeitos. Mas, assim, também tem uma questão de inserção, assim, de divulgação, de puxar as pessoas dizendo assim, é um novo momento, estamos voltando a uma certa normalidade. Acho que faltou um pouco dessa campanha. E aí, nessa novela nova, né, que é a primeira novela nova, depois da primeira novela nova, depois das reprises, né, que é Além da Ilusão, eu estou percebendo que está existindo um carinho um pouquinho maior, né? Nessa questão da divulgação, nessa questão de apresentar a história, como você disse, né? As chamadas estão fazendo uma questão muito grande de apresentar uma história leve, né? Inclusive foi uma reclamação que fizeram tanto com a parte final de Amor de Mãe, quanto com a própria Nos Tempos do Imperador em alguns momentos, com a própria Lugar ao Sol, tem isso também, até com Quanto Mais Vida Melhor, estou vendo essa reclamação, que era, eu esperava uma novela que tivesse um núcleo de humor, no caso da novela das 9, ou não esperava tanta coisa como guerra e cenas dramáticas e assuntos pesados como a escravidão na novela das 6, e na novela das 7 que esperavam muito mais humor, mas também tem uma carga dramática e de romance, às vezes um pouco excessiva e tal. Eu percebo que eles querem uma coisa mais, que o público está querendo uma coisa leve, né? E a Globo está fazendo muito essa questão de exaltar isso nas chamadas de Além da Ilusão. Tem uma questão ali do casal principal, mas está ocultando essa parte, né, de que uma dessas partes desse casal vai morrer de uma forma meio trágica, logo no início da novela. Então, eu acho que a Globo está tentando agora se aproximar de novo desse público que está pedindo por leveza, pelo menos em alguns aspectos. Eu não sei, realmente está sendo uma incógnita para mim, né? Porque o povo fala, porque a Globo acabou, a audiência das novelas está toda ruim, e blá blá blá, mas aí vem o Big Brother e mostra que ele consegue dar 26, mesmo com a audiência, com a Edson Morna, que a gente está vivendo o BBB 22 ainda meio morno,
especialmente em comparação com o 21, ainda estava conseguindo dar 26, 27, 28 pontos de audiência, sabe? Então, às 10h30, 11 da noite. Então, não é que exatamente as pessoas estão deixando de ver a TV por completo, né? Talvez elas não estejam cativadas nesse momento pelas tramas que estão no ar, né, das novelas. Agora, além da ilusão, eu tenho a impressão que pode ser, sim, uma... Porque a gente também tem que lembrar que novela das seis, acho que você até disse lá no começo, que novela das seis não é exatamente reconhecida por ser um estouro da audiência. Tirando Valse Carrasco na década retrasada, né, com Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta e tal, principalmente Alma Gêmea, e Eita Mundo Bom, a gente não tem um histórico de novela das seis de audiência bombástica, assim, sabe? A gente tem histórias que repercutiram bem, né? E eu acho que além da ilusão tem essa capacidade, até por naturalmente ter pessoas que geram interesse, a Larissa Manoela, o Rafa Witt, né? Tem elementos ali que me fazem perceber uma vontade de se conectar com o público que desligou a televisão nesses últimos 2 anos, assim, sabe? Então, talvez ela consiga ser bem sucedida nesse propósito. Talvez não seja um estouro, a princípio, mas eu acho que pode acabar atraindo um público que tinha desligado a televisão por conta de Nos Tempos de Imperador, sim. Mesmo nas novelas que a gente entende que tem problemas, que a gente não é super afeiçoado, eu acho que até como noveleiros é interessante a gente ver, né, quando a novela não dá muito certo, porque isso ajuda também a gente, funciona que nem cinema, sabe, que no cinema também você vê os filmes que são considerados ruins, também é bom, né, no seu exercício de refinar o seu olhar, sabe? E assim como cinema, assim como séries, assim como livro, novela também é um meio ali, um formato que tem as suas convenções, as suas, entre aspas, regras, porque elas também estão aí para ser quebradas. A novela ela tem uma forma de se comunicar com o público muito específica, então acho que é interessante ver também quando essa comunicação falha. Então foi uma maravilha ter tido essa oportunidade de trocar um pouco mais contigo também, que eu sei que é uma pessoa que também é apaixonada por esse gênero, por esse formato. E meu nome é André Luiz Maia, nas redes sociais você pode me encontrar no Twitter, na @AndréLML, Não sei, tá também, aqui. Não sei apontar, né, tá aqui. tá aqui em algum lugar aqui, tá, @AndréLML, no Instagram, @André.maia, e tem um projeto junto com minha amiga Tati Carvalho, tanto no Twitter como no Instagram, @Entenda o Caso, ENTENDAOKZO, Entenda o Caso. E a gente está comentando principalmente sobre Big Brother agora, tá tirando leite de pedra para ver se a gente consegue comentar alguma coisa dessa edição, pelo amor de Deus. Mas às vezes também eu estou lá comentando sobre novelas, sobre séries, sobre tudo que der na telha, assim, de cultura pop, eu e Tata, a gente está ali comentando. Então sigam a gente nesses projetos, me sigam nas redes sociais para a gente trocar ideia também, se vocês quiserem, enfim, me xingar por alguma ideia que eu falei aqui nos tempos de imperador, estou à vontade também para trocar, sempre com muito respeito. Mas enfim. Valeu, André, obrigado. E se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like aí embaixo, deixe seu comentário de apoio ou de crítica, ou concordando ou discordando do que a gente falou aqui. E principalmente se inscreva no canal, a gente tem vídeos semanais, sempre à noite, por volta das 7, 8 horas. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e fique de olho aqui no Safra 92. Tchau. Tchau.